Bom, gente, agora a gente tá na página 54, tá? Que a gente vai falar do transporte ativo. Então, o que é o transporte ativo? O transporte ativo, ele vai acontecer com consumo de energia. Então, para ele acontecer, a célula vai gastar energia, que é chamada de ATP. O que é o ATP? Ó, molécula de adenosina trifosfato. É onde a gente tem a liberação de energia para as células, ok? Então, o ATP é a nossa energia. Então, o que acontece no transporte ativo? Ele possibilita a passagem de solutos do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Então, ele faz o contrário, tá? Ele vai contra o gradiente de concentração. Por isso que a gente consome energia, tá? Porque ele vai ir contra esse gradiente de onde tem mais para onde tem menos, tá? Ele vai de onde tem menos para onde tem mais. Quando é que acontece isso? Um exemplo de acontecer esse transporte ativo é a nossa bomba de sódio e potássio, tá? É o transporte que tem da célula. Então, o que acontece? Ele possibilita a passagem de íon sódio para dentro, tá? Onde a sua concentração é baixa, e para fora da célula, onde a sua concentração é alta, e íon potássio de fora para dentro, tá? Então, a gente vai ter um transporte de sódio de dentro, onde a gente tem uma pouca concentração de sódio, para fora da célula. E a entrada de potássio, a saída de potássio, ó. Desculpa, gente, confundi. Vou começar de novo, tá? A gente tem o íon sódio, tá? Que ele vai ser transportado de dentro para fora da célula. Ele tá dentro da célula e vai para fora. Dentro da célula, a concentração dele é baixa. Ele não, pelo transporte passivo, ele não poderia ser transportado, tá? Então, onde a gente tem menos concentração de sódio, vai ir para onde tem mais concentração de sódio. E o potássio, ele vai de fora, onde a concentração dele é baixa, para dentro, onde a concentração é alta, tá? Então, eles vão sempre acontecer contra o gradiente. Como é que acontece esse transporte, tá? Então, tem proteínas que elas são especializadas para esse transporte, para essa bomba de sódio e potássio, tá? Então, olha aqui, ó. O sódio do citoplasma, ó, liga-se na proteína, pois sua afinidade é alta, a proteína está nessa forma. Então, o sódio que estava aqui dentro, ele vai se conectar a essa proteína, porque a afinidade dele é alta, olha só, ela tem como se fosse uma chave fechadora, tá? Ela se encaixa. Então, vai para fora do nosso corpo 3 moléculas de sódio, tá? O que acontece? Como é que essa proteína vai carregar esse sódio? A partir do uso da energia, do ATP, ela vai virar. Olha ali. Estão vendo? Que ela vai virar para liberar a proteína. Então, ela faz toda essa movimentação de giro para fora. Ó, a ligação dos íons estimula a fosforilação de um dos grupos do fosfato ATP. O que é isso? A gente gasta uma energia, tá? Depois a gente vai aprender melhor como é que acontece esse processo de fosforilação. Agora, a gente só precisa saber que a gente tem esse gasto de energia, tá? Ó, liberando a energia para o transporte. Então, aí a célula libera esses 3 sódios para fora do corpo. A fosforilação faz com que a proteína mude sua forma, ó, gire,
e assim sua afinidade pelos íons reduz. Ela libera eles para fora da célula, tá? Que são liberados. E aí ela tem uma afinidade pelo potássio, que aí entra 2 moléculas de potássio, ó. Saem 3 moléculas de sódio e entram 2 moléculas de potássio, tá? E aí, para ela girar de volta para dentro da célula para liberar o potássio, ela vai gastar energia de novo. Então, ó, a nova forma da proteína apresenta afinidade pelo potássio, que se encontra em grande concentração no meio extracelular. Os íons potássio ligam-se à proteína, que fazem com que ela libere um grupo fosfato que continua ligado a ela. Então, ó, vai gastar energia de novo. Sem o fosfato, a proteína volta à origem. Então, aqui, ó, é como se a gente tivesse uma tomada, tá? Botei a proteína na tomada. A energia que passou por ela fez com que ela retornasse, que ela fosse para fora, se ela virasse, tá? Quando eu tiro a proteína da tomada, essa energia ela acaba e aí ela retorna para onde ela estava normalmente, tá? Então aqui é o lugar normal dela. Pus ela na tomada, botei energia, ela vira. Ok? Ela vira e libera aquelas substâncias que estão ali. Quando eu tiro ela da tomada, tiro aqui, ó, esse grupo fosfato que tem aqui, tiro a proteína da tomada, ela retorna para a posição normal dela. Como é que eu faço esse gatilho de tirar da tomada? Quando entra as 2 moléculas de potássio, tá? Então, as 3 moléculas de sódio fazem ela ser conectada na tomada, a energia vir para funcionar, e a entrada dos 2 potássios faz com que essa energia, com essa tomada, seja desligada, tá? Então, sem o fosfato, a proteína volta para sua forma e libera os 2 íons de potássio. Os íons de potássio são liberados no citoplasma e a afinidade da proteína por sódio é alta novamente e aí começa o ciclo. Então, retomando aqui, quando ela está na sua posição normal, ela tem afinidade por 3 moléculas de sódio. Quando ela conecta com essas 3 moléculas de sódio, ela faz esse gasto de energia para inverter e liberar essas moléculas para o meio externo, tá? Para ela voltar à posição natural dela, ela precisa de 2 moléculas de potássio para que façam com que essa substância retorne. Então, ó, esse equilíbrio da bomba sódio de potássio, ele é meio desequilibrado, tá? Porque a gente libera 3 moléculas de sódio para a parte externa da célula e captura somente 2 moléculas de potássio para dentro da nossa célula, tá? Então, ele tem meio que um desequilíbrio, tá? Ele tem uma função ali que ele vai passar mais substâncias para fora, né? Uma quantidade maior de substâncias para fora do que vai botar para dentro as substâncias, tá? Então, a gente sempre vai ficar com esse déficit de um íon, tá? Aqui embaixo tá falando do transporte em massa que acontece na nossa célula. Então, ele ocorre quando as células carregam para dentro ou para fora do citoplasma macromoléculas. O que são macromoléculas? São moléculas maiores, moléculas grandes, que não vão passar pela membrana. Essas substâncias que vão passar pela membrana livremente, tá? Tanto pela proteína como pela camada fosfolipídica, elas são micromoléculas, tá? Então, quando a gente quer passar uma molécula maior, vai ser a partir desse transporte em massa. Então, como elas não conseguem atravessar a membrana, elas não conseguem ser transportadas pelas proteínas. E aí ela precisa de outras formas de transporte. Esse transporte, ele vai ter gasto de energia, tá?
Nós temos dois tipos. A endocitose, que aí a gente tem a divisão dela em fagocitose e pinocitose, que agora a gente vai ver. E a exocitose, que também é chamada de plasmocitose. Então, só pelo nome a gente sabe, endo para dentro, exo para fora, tá? Então, a endo é o que entra e a exo é o que sai. Aí a gente vai lá para a página 55, que vai falar da endocitose e da exocitose. Então, a endocitose, ela é o transporte das macromoléculas para dentro da célula, tá? Como é que ele vai acontecer? Através de vesículas. Olha aqui. Que vão acontecer na nossa membrana, então ela vai formar bolsas ou vesículas, tá? E aí a gente tem dois tipos, a fagocitose e a pinocitose. Então, aqui, ó, fagocitose, por meio de expansões da membrana celular, denominado pseudópodes, a célula engloba as partículas. Lembra que eu fiz um desenho até em aula sobre isso? Que a partícula ela vai vir e parte da membrana vai abraçar ela. E aí, conforme ela vai abraçar ela vai fazer como se fosse uma bolsinha em volta dela e vai fazer com que ela entre. É isso a fagocitose, tá? Então, a partícula ela vai se encostar aqui na membrana, vai impulsionar um gatilho para que essa membrana se transforme numa vesículazinha. Então, parte dessa membrana ela vai se desprender, né, dessa parede aqui e vai entrar no citoplasma para conseguir transportar essa molécula, tá? Então, a fagocitose é isso que acontece. Então, olha aqui, ó, a gente tem exemplos de onde acontece. Os leucócitos fazem fagocitose, os neutrófilos e os macrófagos, tá? Que são as células de defesa do nosso corpo. Eles fazem essa fagocitose para proteger o nosso corpo contra substâncias indesejadas, tá? Substâncias estranhas. Além disso, a fagocitose é um processo de captura de nutrientes de alguns organismos unicelulares, como os protozoários e as amebas. Então, a gente tem seres vivos unicelulares que fazem esse processo de fagocitose para nutrição, tá? É uma forma deles se alimentarem, ok? Depois aqui embaixo a gente tem a pinocitose. Qual é a diferença da fagocitose e da pinocitose? A fagocitose são macromoléculas sólidas, tá? São solutos. A pinocitose, ela engloba partículas líquidas ou dissolvidas no líquido, tá? Vai acontecer a mesma coisa dela englobar e fazer vesículas, tá? Só que o que modifica é a partícula. Olha aqui. Então, ó, em meio líquido são incorporadas no interior do citoplasma e em seguida a partícula envolvida por um pedaço de membrana. Então, é a mesma coisa, ó. A partícula ela vai ser envolvida, vai ser capturada e envolvida e vai formar uma vesícula, tá? E é liberada no citoplasma enquanto a membrana celular se reorganiza. Quando é que a gente faz isso? Absorção de partículas lipoproteicas, tá? Do intestino delgado. Então, quando lá na digestão, geralmente acontece isso nas partículas lipoproteicas, tá? Então, a única diferença da fagocitose para a pinocitose é que a fagocitose são solutos e aqui são solventes, são substâncias sólidas e substância líquida, tá? Depois aqui a gente tem a exocitose. A exocitose, então, é a liberação. É quando tá fazendo a excreção da célula, tá? Então, tudo que não importa para a célula, que ela quer eliminar, vai acontecer a partir da exocitose. Então, aqui, ó, é o processo de liberação da molécula, né? Os materiais eliminados podem ser resíduos celulares originados da digestão ou substâncias fagocitadas ou pinocitadas. Então,
se for um corpo estranho que a célula está tentando se proteger, depois que esse corpo estranho é neutralizado, ele é liberado, tá? Esse tipo de eliminação residual é denominado de plasmólise ou plasmocitose, tá? Então, essa exocitose, esse processo de liberação, né, de excreção celular é chamado de plasmocitose. A exocitose também ocorre quando as células glandulares, depois de produzirem hormônios e outras substâncias, liberando-nas no exterior da célula. Processo denominado de excreção, tá? Então, é a liberação de alguns hormônios e outras substâncias do corpo, tá certo? É uma limpeza, vamos dizer assim. Vou desligar e já retorno.